Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. Quais são as bases de um meio de vida correto? Como eu posso descobrir se é correto o meu modo de ganhar a vida e como posso encontrar uma profissão correta numa sociedade alicerçada em falsos fundamentos? Resposta: numa sociedade assentada sobre bases falsas, não há um meio de vida correto. O que acontece no mundo nos dias atuais? Qualquer que seja o nosso meio de vida, ele produz guerra, destruição, infelicidade geral, o que é um fato óbvio. Tudo o que fazemos conduz inevitavelmente ao conflito, à decomposição, à crueldade e ao sofrimento. A sociedade atual, portanto, está assentada em bases falsas. Ela se funda, não é verdade, na inveja, no ódio e no desejo de poder. E uma sociedade assim constituída não pode deixar de criar meios de vida incorretos. Profissões como as de soldado, policial, advogado. Esses são, por natureza, um fator de desintegração na sociedade. Quantos mais advogados, quantos mais policiais e soldados existem, tanto mais evidente se torna a decomposição da sociedade. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Há mais soldados, mais advogados, mais policiais. E, naturalmente, o negociante anda de mãos dadas com eles. Assim, tudo isso tem de ser modificado para que se possa fundar uma sociedade correta. E pensamos que tal tarefa é impossível de se realizar. Não é não, Senhor. Mas é você mesmo e sou eu que temos que realizá-la. Porque hoje, qualquer meio de vida que adotemos ou traz infelicidade a outra pessoa ou conduz à destruição final da humanidade, como estamos presenciando em nossa existência diária. E como então modificar isso? Só poderá ser modificado quando vocês e eu não andarmos em busca de poder, quando não formos invejosos, cheios de rancores e de antagonismo, quando vocês, nas suas relações de sua vida, realizar essa transformação, estará concorrendo para a criação de uma nova sociedade. Uma sociedade constituída de pessoas que não estão presas à tradição e que nada pedem para si próprias, que não ambicionam o poder, porque interiormente são ricas, encontraram a realidade. E só o homem que busca a realidade pode fundar uma nova sociedade. Só o homem que ama pode produzir uma transformação no mundo. Eu sei que essa não é uma resposta satisfatória para quem deseja saber qual é o meio correto de vida na atual estrutura da sociedade. Tende a agir pela melhor maneira que puder na atual estrutura da sociedade. Se tornar um fotógrafo, um negociante, um advogado, um policial ou o que quer que seja. Mas se o faz, fique bem cônscio do que faz. Seja inteligente, vigilante. Tome pleno conhecimento do que está praticando e reconheça a estrutura total da sociedade, com as suas corrupções, seus rancores, sua inveja. E se você individualmente não ceder a essas coisas, será então talvez capaz de criar uma sociedade nova. Mas no momento em que pergunta qual é o meio de vida correto, todas essas questões se apresentam inevitavelmente, não é?
porque não está satisfeito com o seu meio de vida. Você quer ser invejado, você quer poder, você quer mais conforto e mais luxo, uma posição e autoridade, e está, portanto, necessariamente criando ou mantendo uma sociedade que trará a destruição do homem e de você mesmo. Se perceber que ele é o resultado da sua própria busca de um meio de vida, encontrará então, naturalmente, a maneira correta de ganhar dinheiro. Deve primeiro ver o quadro da sociedade tal como é, uma sociedade corrupta, a se desintegrar, e quando ver com toda clareza, irá se apresentar a você então a profissão adequada. Antes disso, porém, deve ver o quadro, ver o mundo tal como é, com suas divisões nacionais, suas crueldades, ambições, ódios e opressões. Observando assim com mais clareza, verá como o meio correto de ganhar a vida vai surgir para você. Você não tem a necessidade de procurá-lo. A dificuldade da maioria de nós é que temos muitas responsabilidades. Pais, mães estão à nossa espera para ganharmos dinheiro para o seu sustento. E como é difícil encontrar, nas atuais condições da sociedade, qualquer emprego serve. E caímos assim no mecanismo da sociedade. Contudo, os que não são forçados por essa maneira, os que não têm necessidade imediata de emprego e podem, portanto, contemplar o quadro em toda a sua inteireza, a esses toca a responsabilidade. Como sabe, os que não têm a preocupação de um emprego imediato estão preocupados com outra coisa qualquer, preocupados com a sua expansão pessoal, com seu conforto, seu luxo, seus divertimentos. Eles têm tempo, mas o dissipam. Os que têm tempo são responsáveis pela transformação da sociedade. E aqueles que não se veem premidos pela necessidade de acharem imediatamente um meio de vida, deveriam de fato se preocupar com todo esse problema da existência. Em vez de ficarem se emaranhando na mera ação política, em atividades superficiais. Os que têm tempo e ócio deveriam sair em busca da verdade, porque são eles os que podem operar uma revolução no mundo. E não o homem que tem o estômago vazio. Mas, por desgraça, os que têm ócio não se preocupam com o eterno. Preocupam-se com encher o seu tempo. São por isso um fator de sofrimento e confusão no mundo. Assim, aqueles de vocês que me ouvem, aqueles que dispõem de algum tempo, deveriam dedicar reflexão e estudo a esse problema e, pela transformação própria, produzir uma revolução no mundo. Como pode um homem que nunca alcançou os limites da sua mente transcender a sua mente para experimentar a comunhão direta com a verdade? Resposta: Senhor, quando conheceu os limites da sua mente, você já não ultrapassou esses limites? Perceber os limites é sem dúvida o primeiro passo, o primeiro processo, o qual é extremamente difícil, uma vez que os limites da mente são extraordinariamente sutis. No saber que sou limitado, no estar cônscio disso sem condenação, já estou libertado dessa limitação, você não acha? Sem dúvida, se sei que sou mentiroso, se estou cônscio desse fato, sem condenação, isso já é estar livre do mentir. Conhecer os limites da mente
já é uma prodigiosa libertação, você não acha? O perceber que estou amarrado a uma crença já me faz livre dessa limitação. Mas a mente que justifica essa crença, essa prisão, a defendendo e dizendo, ela me convém, eu preciso dela. Essa mente nunca conhecerá a sua limitação. Quando sei que estou preso, limitado por uma crença, e estou cônscio dessa limitação, sem condená-la, sem justificá-la, isso já é uma libertação da crença. Senhor, experimente e verá como é extraordinariamente ativo esse percebimento. Como é extraordinariamente verdadeiro o que estou dizendo. Ter o conhecimento de um problema, estar cônscio dele, significa estar livre dele. E uma mente não pode experimentar a verdade se não conhece a sua limitação. Eis a razão por que tanto importa termos o autoconhecimento. O autoconhecimento não é um alvo derradeiro, não é um fim último. O autoconhecimento significa conhecer a nossa limitação de momento a momento. A verdade que é contínua não é verdade, porque o que é contínuo nunca pode se renovar. Mas no findar há renovação. Assim, uma mente que não percebe a sua própria limitação nunca pode experimentar a verdade. Mas se a mente está cônscia da sua limitação, sem condenação, sem justificação, se está simplesmente cônscia da sua limitação, verá como vem uma libertação da limitação. E nessa liberdade nos será revelada a verdade. O você deve cessar para que a verdade se manifeste, porque você é a limitação. Deve compreender onde está a sua limitação, a extensão da sua limitação. Deve ficar passivamente cônscio dela. E nessa passividade, a verdade se manifesta. A luz não pode se unificar com a treva. O que é ignorância não pode se unir com a sabedoria. Cesse a ignorância que a sabedoria surgirá. A sabedoria não é um fim último, mas surge na existência quando a ignorância é dissolvida momento por momento. A sabedoria não é acumulação que dá continuidade. A sabedoria é compreensão do problema, compreensão completa em cada minuto, em cada segundo. Assim, a sabedoria, a realidade, não pode ser colhida na rede do tempo. Só com o autoconhecimento podem as limitações criadas pelo eu ter um fim. E essas limitações só podem ser compreendidas de momento em momento, à medida que surgem. E cada limitação, quando a observa, traz a verdade. A cada instante percebemos o falso e percebemos o verdadeiro. Mas perceber o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro é dificílimo. Requer muita clareza de percebimento. Uma mente distraída nunca pode perceber o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro. E para ver o verdadeiro no falso, é necessário agilidade na mente. Uma mente que não esteja presa por vínculo algum ou por limitação alguma. O apego é a matéria-prima de que somos feitos. Como podemos ficar livres do apego? Resposta. De certo, o problema não é a capacidade de nos apegarmos, porque você se apega e porque deseja se apegar. Por que essa luta constante entre o apego e o desapego?
Você sabe o que significa o apego. O desejo de possuir uma pessoa, o desejo de possuir coisas. Senhor, por que você tem apego? O que aconteceria na sua vida se não tivesse o apego? O apego, sem dúvida, se torna um problema quando há o desejo de desapego, quando o que está apegado não é compreendido. Vamos considerar um exemplo. Se examinar você mesmo, qual a razão do seu apego por sua esposa, por seu marido, por seu dinheiro, pela sua casa, pela sua propriedade, pelas suas ideias. Qual é a razão? A razão é que sem essa pessoa você está perdido, você fica vazio. Sem propriedade, sem nome, você não é nada. E o que é você? Sem o seu depósito no banco, sem as suas ideias? Uma concha vazia, não é assim? Então, como você tem medo de ser nada, você se apega a alguma coisa. E tendo esse apego, com todos os seus problemas, todos os seus temores, suas crueldades, suas ansiedades e frustrações, você procura se desapegar, tenta renunciar à propriedade, renunciar à família, renunciar às suas ideias. Mas não resolve realmente o problema, que é o medo de ser nada. Pois é por isso que você se apega. Afinal, você é nada. Se despoje dos seus títulos, dos seus diplomas, de suas profissões e de suas pequenas qualidades, de suas casas e propriedades, de suas poucas joias e tudo mais. O que resta de você? Sabendo interiormente da existência de um extraordinário vazio, um vácuo, um nada. E temendo, você se apega, você possui. E nessa posse há uma crueldade medonha. Não te interessa o bem do outro, só o seu próprio bem interessa. E a isso você chama de amor. Porque tem medo, porque existe o temor, aquele vazio. Você está pronto a matar o seu semelhante, a destruir a humanidade. Então, por que não reconhecer um fato óbvio? Que você não é nada. O que não quer dizer que você deve ser nada, mas sim que realmente você é nada. Senhor, quando reconhece esse fato, não há renúncia, nem apego, nem desapego. Você não possui simplesmente. E há então uma beleza, uma riqueza, uma bênção, que de modo nenhum você pode compreender enquanto temeu o vazio. A vida é então cheia de significação. A vida se torna então um verdadeiro milagre. O homem que teme o vazio, que teme o ser nada, é um homem apegado. E com apego surge o conflito do desapego, o conflito da renúncia e todo o medonho sofrimento e crueldade inerentes ao apego e à dependência. O homem que é nada conhece o amor, porque o amor é o nada. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.